Fala galera, Carmozina Joyce aqui, tudo bem com vocês? De verdade eu espero que sim. Hoje o conteúdo desse vídeo vai ser um pouco diferente. Já tem um tempo que eu venho falando sobre oração aqui no canal e tem sido um momento muito edificante, pelo menos eu tenho recebido alguns feedbacks positivos sobre os vídeos a respeito de oração. Mas hoje eu queria falar de um outro assunto. Hoje eu queria trazer uma breve reflexão sobre a minha percepção do caso João Alberto, homem que foi espancado até a morte no estacionamento do mercado Carrefour. Por que eu quero falar sobre isso? Porque isso me causou aflição, me causou indignação. E assim, apesar de eu não fazer muito isso, não comentar muito acerca de coisas que acontecem, esse caso eu gostaria sim de falar e de trazer uma reflexão, porque algo me espantou um pouco, né? Na verdade, tudo me espantou muito, mas aconteceu algo específico que me deixou ainda mais indignada. Com as poucas pessoas que eu conversei sobre isso, eu não tive com muita gente, mas algumas pessoas que eu conversei, eu observei que sempre depois de uma fala indignada pelo que aconteceu, vinha um mais. Exemplo: foi horrível o que aconteceu, mas ele deu o primeiro soco. Foi ridículo o que aconteceu, foi grotesco, mas ele tinha passagem na polícia. Foi horrível o que aconteceu, mas sabe lá o que ele falou para aquela atendente. E esse mais me causou uma angústia, sabe? Porque no Brasil nós não temos pena de morte e mesmo que tivéssemos, ela não deveria ser executada no estacionamento de um supermercado. Então não existe um mais para o que aconteceu. O que aconteceu com João Alberto foi um absurdo e não há justificativas que explique essa morte, esse assassinato que foi horrível, horrível, eu não tenho outra palavra para definir. Eu não queria assistir o vídeo, mas eu acabei assistindo. Eu não sei se o que me deixa mais indignada são os dois seguranças agredindo ele, ou a mulher que filmava de perto sem fazer nada, ou as outras pessoas. Eu até achei interessante uma fala de uma especialista em um dos jornais que eu assisti, que ela falou que as pessoas elas ficam paralisadas diante desse ato porque elas se sentem de certa forma desautorizadas a se meter, partindo do pressuposto que quem está executando a ação é alguém uniformizado e quem está recebendo a agressão é um homem que muito facilmente a sociedade já julga como criminoso, né? A pele negra, o boné, o cordão e algumas coisas mais que já faz com que a gente rapidamente condene aquela pessoa sem entender a história prévia, né? E aí as pessoas acabam que por ficar paralisada, muito depois que alguns gritam, tentam de alguma forma ali intrometer, mas não tem alguém que reaja de fato para cessar a agressão, né? E nenhuma esposa deveria assistir de perto o marido ser morto, ser espancado até a morte, né? E eu volto a dizer, no Brasil a gente não tem pena de morte, mesmo que tivesse, não seria executada no estacionamento de um supermercado. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 24, versículo 12, é o próprio Jesus falando, fazendo um discurso acerca do final dos tempos. Ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu confesso que eu fiquei muito preocupada, porque esse é o tipo de notícia que eu não posso simplesmente assistir e falar, nossa, que pena, e deixar passar, porque isso significa que meu amor se esfriou. Eu sei que a iniquidade não para de se multiplicar no mundo e a morte, ela tá banal, tá comum. As pessoas morrem em fila para abastecer o carro num posto, as pessoas morrem fazendo uma compra de 10 minutos no mercado, as pessoas morrem por qualquer discussão e a gente simplesmente tá começando a engolir isso como se fosse normal e isso me preocupa. Então eu me permiti me sentir mal por essa viúva, eu me permiti me sentir mal pelo pai dele, eu me permiti me sentir mal pelos 4 filhos que vão crescer sem o pai, que estava ali em perfeita saúde, são, e que simplesmente foi a óbito por conta de uma coisa que a gente nem sabe explicar direito o que, né? Porque cada um agora conta a sua versão que mais te favorece. E eu vi e acabei por ler para dar aqui a minha opinião, e eu sei que o João Alberto tinha algumas passagens na polícia, era considerado até mesmo um homem de certa forma agressivo por conta de alguns delitos que já havia cometido, mas não cabia aos 2 seguranças ali presentes executá-lo, não cabia mesmo, e não há mais para entrar nessa frase, não cabia e ponto final. Não deixe o seu amor se esfriar, são pessoas, seres humanos, que a gente simplesmente não pode fingir que isso não está acontecendo. E quanto ao racismo,
Vamos lá, né, querida? É uma estrutura. Você não pode fingir que não está inserido nessa estrutura. Não basta ser apenas não racista. Você tem que ser antirracista. Você precisa entender a estrutura disso. Você precisa pesquisar no YouTube. Pesquisa pessoas que falem sobre isso como coerência. Se você não entende ou não acredita no racismo, procure saber como isso funciona para que seus olhos sejam abertos e você possa se tornar um defensor da causa, entendendo que pessoas de pele preta também são pessoas e que nem todo homem de pele preta é ladrão, é bandido, é assassino, é estuprador ou coisas afins. Eu fiquei muito indignada, fiquei muito triste, me preocupei com a fala de algumas pessoas e esse vídeo é simplesmente para te dizer como é que está o seu nível de amor. Doeu no teu coração ver aquela família simplesmente acabar por nada? Poderiam ter algemado ele, poderiam ter levado ele para a delegacia, poderiam ter feito tantas coisas, mas matar não, né? Matar foi demais. Bem, o próprio Jesus já havia dito isso, né? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, de muitos, mas não de todos. Guarda o amor no coração, querido. Ame pessoas, ainda que sejam pessoas difíceis, pessoas com passados complicados, mas nada justifica a gente achar normal pessoas serem assassinadas no estacionamento. Eu de verdade espero justiça pela família do João Alberto, eu de verdade espero justiça por todos os homens negros que são afligidos o tempo todo e cuja morte se torna apenas estatística. Enfim, eu tenho certeza que o coração de Deus doeu por causa disso. E espero que o dos filhos também tenha doído. É isso. Comente aqui o que você achou, como esse caso mexeu com você. E guarda o teu coração para que o seu amor não se esfrie mediante a tanta corrupção, a tanta coisa terrível que a gente tem visto. Ok? Bem, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.